amigos! Começa agora aqui mais um programa Análise Direta na rede internacional de televisão e na programação do HIT Notícias, sempre levando até você assuntos do seu interesse. O programa de hoje vem falar sobre psicopatia. Você sabe o que é isso? Quando o assunto é psicopatia, logo a gente imagina uma lista de exemplos vindos direto de Hollywood. Personagens como o Coringa e tantos outros criaram um estereótipo que nem sempre é preciso para classificar os psicopatas. Uma característica, os filmes costumam acertar em cheio. Elas são pessoas sedutoras, isso mesmo, sedutoras. A minha entrevistada de hoje é a doutora Júlia Barani, psicoterapeuta. Ela veio contar muitas histórias e alertar sobre este tema. Seja bem-vinda. Obrigada por me receber aqui. Obrigada a você. Em primeiro lugar, vamos explicar para todo mundo o que é a psicopatia. Tá. O que é uma pessoa psicopata? Tá. Eu gostaria de começar pelo aspecto físico, tá? O que funciona num psicopata? Porque, aparentemente, eles são gente como nós, mas não são. Nas imagens do funcionamento do cérebro, que são os PET scans, né, que se faz, esta área atrás dos olhos, órbito frontal chama, do cérebro, é quase inativa nos psicopatas. Esta área é responsável por emoções como empatia, solidariedade, amor. Todas as emoções que fazem a ligação entre seres humanos. No psicopata, ela aparece azul, quase inativa. Então é a característica do gostar de alguém. Os seres humanos fazem essa ligação entre a impressão da emoção com o resto do cérebro. No psicopata, essa ligação quase inexiste. Tá? O que quer dizer que ele não se apega a ninguém, ele não tem amor por ninguém. Não, nem pela mãe? Nem pela mãe, ele usa a mãe. O outro ser humano, para um psicopata, é um objeto utilitário. Se você tem grana, ele olha para você como um banco. Você não é um ser humano. Se você tem atração sexual, ele olha para você como uma boneca que ele vai usar. Nossa. Para o próprio prazer. Tá? Mãe, ele vai usar, explorar. E tem mais uma coisa, que isso assusta. Um psicopata gosta, tem prazer em fazer o outro sofrer. Gente, mas por que isso? Por que ele tem esse prazer em ver o outro sofrer? Porque ele vive num tédio. Já que ele não sente, não tem emoções, ele está sempre arriscando, buscando alguma aventura para que tenha alguma coisa. Mas como ele não tem empatia, qualquer coisa serve. Então, torturar um animal, por exemplo, lhe traz prazer. Ai, que pena, que dó, né? Sim. Essas pessoas que a gente vê na TV, que isso acontece muito, né? Sim. A gente vê torturas a animais, a crianças pequenas, indefesas. Sim. Quem faz isso geralmente é psicopata? Não se sabe. Ou não? Porque nós temos também as psicoses. Então, a gente tem que definir muito bem o que é um psicopata e o que é um psicótico. São duas coisas diferentes. Qual a diferença? Um psicótico tem problemas na relação com a realidade. Ele tem delírios, alucinações. Um esquizofrênico, por exemplo, é um psicótico. Entendi. Tá? Ele também pode fazer maldades, né? Ele pode ter traumas de pânico, de qualquer outra coisa, né? Que o leve a fazer maldades. Mas é porque ele não tem contato com a realidade. Tá? Ele delira, ele tem alucinações, ouve vozes, ele acha que está sendo perseguido, então ele reage. Com isso ele pode machucar alguém, mas não porque ele tem prazer em machucar. Você entende? Ele não tem a consciência de que está fazendo, isto né? É um psicótico. Isso, ele não tem consciência. Um psicótico não tem consciência. Um psicopata não tem problema algum com a realidade.
ele está muito conectado, aliás, até conectado demais com a realidade. E com isso, ele manipula tudo a seu favor. Então, não é psicose que um psicótico tem, não é doença mental. Na classificação das doenças mentais, o CID-10 que a gente tem, a psicopatia é classificada como F60.2. Significa o quê? É um distúrbio de personalidade, não é doença mental. Difícil da gente separar uma coisa da outra, né? Sim. Quem é leigo no assunto, assim como eu. Então, o psicopata sabe muito bem o que ele está fazendo. Ele planeja, ele arquiteta. Antes de atacar a vítima, a vítima para ele, por exemplo, pode ser um prato de comida, né? Vamos imaginar um lobo querendo caçar um coelho. Ele vai observar o coelho, todas as suas maneiras de agir, para saber como que ele vai fazer para caçá-lo de forma eficiente, porque é a comida dele. Né? Nossa, então ele pensa, ele é um manipulador, né? Sim, E muito inteligente. Muito inteligente. Por quê? Também. Porque as emoções não interferem no raciocínio dele. Por isso que a inteligência dele é intacta como raciocínio, como inteligência. Gente. Entende? Eu estou agora emocionada falando com você. Eu posso até esquecer alguma coisa por causa da emoção. A emoção interfere, né? Interfere. No conhecimento. Isso. Você pode... Puxa, eu estou tão emocionada agora, esqueci. Deixa eu lembrar. Né? O psicopata não tem esse problema. As emoções, ele não tem emoções, são sempre muito rasas as emoções dele. E além disso, ele finge ter emoções. Você até acha que ele tem, ele é capaz de chorar, mas são lágrimas de crocodilo. Aliás, você sabe por que a gente chama de lágrimas de crocodilo? O crocodilo tem as glândulas lacrimais muito próximas da boca. Assim, na parte de cima, perto do palato. Então, quando ele mastiga um suculento coelho, né? Está matando a fome dele, essas glândulas são apertadas e caem as lágrimas. Coitado, está chorando por causa do coelho que ele está comendo? Não. Tá feliz. Está feliz. Ai, por isso que a gente usa essa expressão, lágrima de crocodilo. Daí que vem essa expressão. E o psicopata, quando chora, não tem sentimento algum. Ele está fingindo mesmo. Tá. Você é capaz de acreditar. Então, um amigo meu, um psicoterapeuta, chamado Fernando Vieira Filho, eu publiquei um livro dele também, Cure Suas Mágoas e Seja Feliz. Ele dá entrevistas sobre o assunto também. E tem um capítulo sobre esse assunto no livro. Então, ele fala, o psicopata é melhor ator do que o melhor ator da Globo. Você pode imaginar? Gente... Então, devem ser pessoas extremamente astutas, inteligentes, né? Eles usam a sua inteligência para conseguir o que eles querem. Por exemplo, quer um celular? Você está com o celular que ele tem na sua mão? Ele pega. Usa. É um exemplo bem drástico, mas assim, ele pega, não importa que é seu. Aliás, ele nem conecta com o fato de que aquilo não é dele. Ele quer, ele pega. Né? Usa e depois é capaz até de jogar fora, porque ele não sabe dar valor a nada. Ele não dá valor a pessoas, não dá valor a coisas, não dá valor a dinheiro. Ele pega seu dinheiro, usa. Como que você está triste porque agora você está sem dinheiro? Ele não está conectado com isso, você entende? Ele precisou, usou, pegou e acabou. Então, nós não podemos dizer que isso é uma doença? Não. É apenas um distúrbio. Distúrbio de personalidade. É assim que é classificado na classificação internacional de doenças, CID-10. Né? Então, em termos penais, eu estava até lendo sobre isso, a pena não é muito abrandada por causa da pessoa ser um psicopata? Não. Porque eu li que os juízes não costumam abrandar a pena quando a pessoa é psicopata.
Agora, Porque ela não é doente, Não ela é sabe, doente. né? ela não fez por alucinação. Aquele ato não foi inconsciente. Foi muito consciente, premeditado, planejado e executado com frieza. E como que ele costuma agir? Você estava falando, né? Ele observa, né? Sim. Vamos falar todos os atos, né? Como ele costuma agir. Sim. Ele primeiro observa a pessoa, quais são os hábitos dela, qual é o ponto fraco da pessoa, é isso? Isso, e ele engancha por aí, né? Por exemplo, alvo preferido de psicopatas, e aí, mulheres, prestem atenção. Alvo preferido de psicopata é mulher carente. Se for em termos de mulher, ou homem carente, se for em termos de relacionamento afetivo, né? Então, ele vai lá e vai te oferecer exatamente o que você precisa, né? Sexo com psicopata é fantástico, porque ele conhece todas as técnicas. Se ele se empenhou para saber, né? Mas, sentimento, zero. Zero. E ele consegue fingir amor, por exemplo? Consegue. Você estava falando que, Sim. né, geralmente pessoas carentes, Sim. ele finge que ama a pessoa muito bem. Muito bem. Ele vai dizer que finalmente encontrou a mulher da vida dele. Só que você pode ser a 8ª, 10ª, 15ª, que ele falou a mesma coisa para todas as outras e para você ele fala também. Ele já testou o discurso que funciona e usa em cima de você. E ele é sedutor, né? Eu estava até Sim. falando agora na abertura, né? Tinha conversado antes com você. Me explica por que ele é tão sedutor. Porque ele é o ator. Que ele sabe que ele tem que ser... Sim. Ele sabe como seduzir plateias. Ele adora aplausos. Porque aí ele está no centro do... No mundo do psicopata, só ele existe. Entende? Ele é o centro do universo dele, é o umbigo do universo. É vaidoso, então, também. Sim, e megalomaníaco. Né? Então, ele vai contando coisas que ele fez na vida. Tudo mentira. Ele tem currículo que é uma obra de ficção, que ele mesmo construiu. Tá? Então, ele pode, por exemplo, houve um caso, esse caso é importante, houve um caso em que apareceu na escola de psicanálise um professor que parecia ser o melhor professor que essa escola já teve. Quando ele começou a explorar as pessoas e tudo mais, e foram pesquisar o passado dele, um ex-presidiário que estudou psicanálise na prisão e se apresentou como expert do assunto. E enganou outros profissionais. Enganou outros profissionais. Isso mesmo. Psicoterapeutas, ele enganou. Nossa, eles são extremamente perigosos, né? Sim. Nesse sentido, sim. Como é que a gente lida com isso, não é? É quase impossível não cair na armadilha de um psicopata. É quase impossível, porque ele sabe fazer isso. Gente, nossa, impressionante. Dá medo só de ouvir. Dá. E ainda mais ao saber que são 1 em cada 30, num grupo de 30, possivelmente tem um psicopata. 1 em cada 30. Então, assim, a informação, só para a gente encerrar o primeiro bloco, Sim. Eu tinha uma informação de que era 1% apenas da população. Você me disse que discorda. Sim, eu pesquisei várias fontes e a média é entre 3% e 5%. 1 em cada 30 pessoas, então, Sim. mais ou menos, entre Mais ou 3% e 5%. Bom, gente, esse assunto é muito interessante, eu vou fazer uma pequena pausa agora no programa, mas daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais. Não saia daí, fique aqui que você vai saber o que é psicopatia. Estamos de volta com o programa Análise Direta aqui para o Brasil e mais 55 outros países. Estamos conversando com a psicanalista Júlia Barani sobre psicopatia. Falamos no primeiro bloco, né, como age um psicopata, o que é, né, a doença. Vamos relembrar, assim, rapidamente alguns exemplos que marcaram a história aqui no Brasil, né?
Antes, não é doença. Lembra que a gente falou? Ah, sim, não é doença. Não é doença. É um distúrbio de personalidade. Não, e você vê como isso pega a gente, Sim, né? é. Todo mundo acaba pensando que é uma doença, mas não é. Não é doença, né? E eu gostaria também de fazer um esquema rápido, dando as características básicas de um psicopata, porque tem um esquema desenvolvido pelo Dr. Hare, que estudou, pesquisou muitos casos e chegou a um esquema de características. Pode ser? Rapidinho? Pode, Tá? pode. Então, claro. loquacidade, charme superficial, né? Ele fala e é charmoso, mas é raso, né? Megalomania e egocentrismo. Mentira patológica. Mente. Mesmo quando poderia dizer verdade, ele prefere dizer a mentira. Prefere mentir. Engana, né? Ele tem prazer com isso. Sedutor, manipulador. Necessidade de estímulo, porque ele está sempre entediado. Impulsividade. Irresponsabilidade. Estilo de vida parasita. Falta de remorso ou culpa. Emoções rasas, eu já falei. Insensível, falta de empatia. Não aceita responsabilidade pelos próprios atos. Tá? É a tal irresponsabilidade, melhor falar. Descontrole comportamental. Quando ele ficar com raiva, é que nem bicho, sabe? Gente. Cuidado, não levá-lo a esse ponto. Não levar, né? a raiva. A raiva, porque aí é como raiva de bicho, né? Conduta problemática na infância. Eles já se revelam quando crianças. Gente. Tá? Delinquência juvenil. Eles, às vezes, cometem crimes e depois são absolvidos porque ainda não são maiores de idade. Né? E reincidência. Ele não aprende com culpa, com castigo, com ter sido preso, ele não aprende. Ele continua a fazer sempre as mesmas coisas. Isso. E, dentro disso tudo, relacionamentos amorosos curtos e muitos. Eles nunca ficam muito tempo com a mesma pessoa. Tá? Então, essas características são usadas para diagnosticar um psicopata, de 0 a 20. Tá? Gente, é complicado, né? Isso daí, você conseguir identificar isso numa pessoa, né? Muito difícil. Os mais famosos, né, que a gente teve aqui na história do Brasil, a gente teve o Maníaco do Parque, ele era psicopata. Sim. Né? E você estava falando também aquele ator que matou a Daniela Pérez. Daniela Pérez. Eu esqueci filha o nome da Glória dele. Pérez. Eu esqueci o nome agora dele, mas ele ficou preso. Eu assisti alguns depoimentos dele durante o tribunal. Primeiro ele negou tudo, depois ele pôs culpa na namorada dele, que teria ciúmes, e depois ele foi admitindo aos poucos que foi ele que fez. E se você olhar para ele durante essas entrevistas, você vai ver a frieza. O cara está falando de um assassinato com toda a frieza desse mundo. Ele não é afetado. E acha desculpas e manobras, né? Ele fala com os jornalistas. Tem alguns jornalistas que não aguentam. Eles largam a entrevista no meio do... Não dá para aguentar você ouvir um cara falar tão friamente de um sofrimento humano que ele causou. E olha que era ator, hein? Convivia plenamente em sociedade com os colegas, né? Sim. Na época até ficou famoso, estava ficando famoso, né? E ele está solto. E depois de cumprir pena, ele está solto. Vai fazer de novo com toda certeza. Eles não ficam sem fazer. Isso é o alimento deles. E como pode, né, a justiça ter deixado isso acontecer? Como que isso pode ter acontecido? Soltado? A justiça não sabe o que é psicopata. Esse é o grande problema nos tribunais. Eles julgam uma situação em que está envolvido um psicopata
como se ele fosse um ser humano. Ele não é, gente, é igual um réptil. Dá para imaginar um ser que parece humano, mas é um réptil disfarçado? Como se ele fosse um robô, né? Não, robô ele não é, ele é muito inteligente. É, sim, assim, mas um robô assim de alta tecnologia, Isso, muito bem programadinho, Sim. mas com a aparência de humano. É. Não tem sentimentos. Não tem sentimento. Essa parte aqui dele é inoperante. Ele tem aqui muito ativo Cérebro. e impulsos instintivos muito fortes. Se ele vê por exemplo, no caso de um homem, vê uma mulher bonita passando na frente, ele quer aquela mulher, ele vai lá e pega. Não importa se ele está casado, sabe? Isso não tem a mínima importância para ele. E com certeza seduzindo, tudo Sim. mais, né? A gente estava conversando sobre exemplos, né? Sim. Vamos falar um pouquinho, dar alguns exemplos do nosso cotidiano. Isso. Para as pessoas que estão em casa entenderem como eles agem, né? Isso. Como fazer para não cair na armadilha de um psicopata. O que é quase impossível. Quase impossível? Porque eles têm todas as técnicas. E qual é uma... Me dê alguns exemplos, assim, do Tá. nosso cotidiano, do dia a dia. Do nosso cotidiano, dentro de uma empresa. Isso tem muito, gente. Tá lá, o cara chega, já na entrevista ele seduziu o chefe. O chefe acha que que encontrou finalmente o funcionário que ele tanto precisava, com todo o conhecimento e sedução e tudo mais, né? O cara exemplar, achou. Aí ele bota lá para a pessoa trabalhar para ele. O psicopata não tem projetos próprios, ele suga dos outros, tá? Ele é muito hábil nisso. Então ele vai fazendo os outros trabalhar para ele, depois que aquele projeto maravilhoso que o outro passou noites e dias fazendo, ele pega aquele projeto e apresenta para o chefe como se fosse dele. E ele faz isso de tal maneira que o coitado que foi roubado não tem como provar para o chefe que foi ele que fez. Entende? E assim ele vai denegrindo a imagem dos outros para ele ficar sozinho em cima do bolo. A ponto de que os outros ou serem demitidos ou se demitirem porque não conseguem. O clima se torna tão hostil que a pessoa prefere ir embora. Gente, e quando esses psicopatas se tornam chefes, hein? Deve ser Pior terrível. ainda. Eu tenho um livro chamado assim, Cobras de Terno, que fala exatamente do psicopata dentro das empresas. É uma cobra disfarçada. Gente, impressionante. Como que, por exemplo, né? Como uma mulher pode perceber, você disse que eles costumam se aproveitar muito de mulheres sozinhas, carentes, e que eles vão por aí seduzindo. Então, me dê um exemplo prático assim do nosso dia a dia nesse sentido. Tá. Como que uma mulher pode fazer para identificar? É quase impossível. O que eu diria, o que uma mulher precisa fazer? Cuida das suas carências. Sabe, porque o relacionamento com o psicopata mostra para você que você tem pontos Vulnerabilidade. fracos. Sabe? Então, na verdade, eu vou voltar para a sua pergunta, mas eu quero colocar isso. Na verdade, no final de toda a tragédia que acontece na vida de uma pessoa que teve um relacionamento com o psicopata, como você pode tirar o positivo disso? Você aprendeu onde você é fraca e você trabalha nessas coisas, nessas suas fraquezas, para nunca mais cair nessa armadilha. Você me falou que até você passou por isso daí. Sim. Me conta. Então, eu corro o risco, porque, entre outras coisas, um psicopata é muito vingativo, tá? Mas como eu sou psicanalista e recebi vários pacientes que vêm a mim por causa disso, eu posso contar de experiências em geral, tá? Ok. Então, o psicopata pega, por exemplo, se você, uma mulher, né,
está sozinha, batalhando, tem um filho, precisa... gostaria tanto de ter um ombro de um homem do seu lado, né? Então ele vem e te oferece exatamente o que você está precisando. Eu sou o seu salvador, né? Eu vim aqui para tirar você dessa encrenca que você está vivendo. Problema de dinheiro não faz mal, eu tenho, mesmo que ele não tenha nada. Ele tem, né? Ele se mostra para a pessoa como rico. O seu filho está com problemas, eu resolvo. Ele resolve tudo, sabe? É como se abrisse, sabe aqueles caixeiros viajantes de antigamente, abria assim, tinha tudo que você precisava. Tudo que você precisava. Ele abre um negócio desse e te oferece o que você precisa. Né? Você fica tão encantada que começa a acreditar que realmente você foi encontrada pelo homem da sua vida. Sedutor. Na cama ele é fantástico. Resolve teus problemas de dinheiro, de relacionamento, né? Tudo. E você vai se entregando, vai se entregando, vai se entregando. Essa é a primeira fase com o psicopata. Segunda fase. Você já deu tudo para ele que você tinha. Tua conta bancária está nas mãos dele. Tudo. Ele já conseguiu. Tá? Se você tem bens, ele já te convenceu a vendê-los para comprar alguma coisa pelo casal. Só que aí ele compra uma casa com seu dinheiro põe no nome dele. Nome só dele. Por exemplo, isso aconteceu com uma das minhas pacientes. Ficou sem nada. Aí, segunda fase. Ele começa a mostrar para você que ele não está muito feliz. E você se sente um verme. Como que você não consegue fazer feliz um homem tão fantástico? Tá? Aí você vai se sentindo culpada e vai fazendo mais, se esforça mais, para ver se agrada aquele homem maravilhoso que você conheceu na primeira fase. Né? Você se esforça, você se desdobra para agradá-lo. E ele vai recebendo aquilo e vai te minando. Tudo que antes era fantástico em você, agora é motivo de crítica. Se a sua cozinha, ele dizia, nossa, nunca comi uma comida tão gostosa. Agora ele começa a criticar e dizer, eu prefiro comer no restaurante. Né? Ele muda. Muda completamente. Vai mudando do avesso, né? Então, você começa a se sentir a última das últimas. Né? Terceira fase. Ele começa a te torturar psicologicamente. Gente, isso acontece com todos os meus pacientes. Isso é um script, tá? Terceira fase. Começa a tortura psicológica. Ele começa a não ter nenhum escrúpulo em mostrar para você indícios de outras mulheres na vida dele. Entende? Você percebe, puxa, ele voltou sem aquela peça de roupa. Como é possível? Isso só é possível se a pessoa tirou a roupa. Né? Volta sem. Por exemplo, no tempo frio, né? Pode voltar sem aquela roupa quente de baixo, né? Você sabe que ele saiu com ela, mas voltou sem ela, tá? Outros indícios, né? De repente ele vai viajar e diz que está muito cansado de você, precisa descansar. Vai, não diz para onde vai, desliga o celular, não diz quando volta. Essas coisas. Aí você começa a ouvir histórias dos... eu vi o teu marido em tal lugar, com tal pessoa. Ele faz de propósito para você saber mesmo. Isso, para te torturar. Né? Nossa. Aí, quando você o confronta com isso, olha, o que está acontecendo? Ele diz, você está vendo coisas, não está acontecendo nada.
Ele te convence que você está ficando louca. Que quem é louco é você. Sim, você está muito ciumenta. Precisa de terapia. Ele até pode te levar para um terapeuta, porque você está doente e precisa se tratar. Ele consegue inverter o jogo completamente e fazer você a culpada da história. Isso. Né? Se, por exemplo, levar para uma terapia de casal, né, a mulher desesperada, eu preciso consertar meu casamento, né? Por favor, vamos numa terapia de casal. O que acontece? Ele se declara sem problema algum. Ele fala para a terapeuta, olha, eu não tenho problema. Quem tem problema é ela. Né? Gente, olha, passou rápido. Sim. Vou ter que chamar mais um intervalo, mas tá muito boa a conversa. A gente volta daqui a pouco falando um pouquinho mais sobre esse assunto, psicopatia. Não sai daí. Estamos de volta com o programa Análise Direta para o Brasil e mais 55 países. Nós estamos falando hoje sobre psicopatia. Minha convidada é a doutora Júlia Barani, que é psicanalista, está nos mostrando histórias assim que está me deixando de queixo caído. Bom, estávamos falando, né, do psicopata, falamos muito a respeito de homens, né? Sim. Com mulheres que caem nesse truque, e o contrário também existe, né? Mulheres psicopatas, como elas são? As mulheres psicopatas são mais perigosas no sentido de seduzir, né? Elas usam todo o seu charme sexual, sensual, né, para atrair um homem. E não só para uma relação amorosa, como dentro de uma empresa, por exemplo. Né? Elas pisam em todo mundo com seu salto alto, né? E os homens o alvo das mulheres psicopatas são aqueles homens delicados, amorosos, carinhosos. Estes são um prato cheio para uma mulher psicopata. Jesus. E o pior ainda é quando tem filhos. Aí é um inferno todo especial que a pessoa que não é o psicopata da relação sofre. Como é? Porque aí o psicopata usa os filhos para continuar torturando o seu parceiro ou a sua parceira. Como ele faz? Inventa mentiras, diz que o outro não está cuidando dos filhos direito, taca processos, tira o dinheiro da outra pessoa. Se ela tem uma herança, por exemplo, como houve um caso de uma pessoa que eu atendi, ela herdou, então o cara começou a procurar jeitos de pôr a mão em cima do dinheiro dela, através do filho. Nossa, até os próprios filhos eles usam. Usam, os filhos não são filhos para eles, são outros instrumentos de tortura ou instrumentos para obter o que eles querem. Eles costumam cair em contradição? Sim, às vezes, é muito difícil. Mas quando caem, eles se saem tão bem. Eles justificam. Como eles não têm problema algum em dizer mentira, ele justifica aqui, justifica ali, né? E se sai muito bem. Gente. E o outro acredita, puxa, desculpe, eu estava enganado. Ainda consegue que o outro peça desculpa. A gente estava falando disso no último bloco. Você estava falando que eles conseguem te fazer sentir culpada ainda. Sim, isso é típico. Isso faz parte do script, tá? Todos eles agem assim. Te fazem sentir culpada, você ainda pede desculpa para ele. Como que eu posso consertar a situação? Meu Deus do céu. Tá? E como que a gente pode fazer para se defender deles, né? Você estava falando do aspecto jurídico. Sim. Bem, antes disso, alerta, gente. Sempre, se você for muito observadora, você vai perceber alguma incongruência. Saiba do passado dele. Muitas vezes, ou dela, eles encobrem. Você vai saber se teve vários relacionamentos. Fique alerta.
de curta duração, por exemplo, é um alerta muito bom. Vai conversar com as ex. Você vai descobrir a história se repetindo. Todas elas vão te contar a mesma coisa. Por exemplo, né? Vai saber da família, como foi a infância. Como que aparecem esses traços na infância? Eles torturam animais, por exemplo. Eles se aproveitam, por exemplo, se é um homem, ele faz avanços sexuais nas próprias irmãs. Tanto faz que é irmã. Não importa. Entende? Ele deixa a mãe louca. Ou ela, né? Deixa a mãe enlouquecida, porque ele faz a mesma coisa com a mãe que faz depois com as companheiras amorosas. Mesma coisa. A mãe tenta educá-la e ela não consegue, porque um psicopata não aprende com castigo. Ele só aprende a ter medo do castigo se isso vai prejudicá-lo, mas ele não aprende com castigo o que é certo e errado. Entende? Então, se você for estudar a história do cara ou da mulher, você vai detectar essas coisas. Então, essa é uma forma da gente se prevenir. Outra forma... Desculpa. Na internet, por exemplo. Desculpa te cortar. Na internet deve estar cheio de psicopata. Cheio de olho. Facebook é um perigo. Do jeito que as pessoas se expõem no Facebook, põe filho, põe família, isso é um perigo, gente. Quem está atrás de vítimas usa tudo isso. Não pode, sabe, eu fico horrorizada quando eu vejo as pessoas se expondo totalmente. E crianças, às vezes, se expondo. E como a gente detecta? Se está conversando pela internet, vamos supor, com um psicopata, é difícil demais. Aí não dá. Porque não dá para saber se está mentindo. Não dá para saber. Aí, desculpa eu ter te cortado, a gente estava falando, né? Sim. Como a pessoa se defender. Então, muitas vezes você chega ao tribunal, né? Em algum litígio com um psicopata, principalmente quando tem filhos, né? O nosso tribunal, os nossos tribunais não estão preparados para atender vítimas de psicopata. Porque a primeira coisa que o tribunal deveria levar em consideração é que a vítima de psicopata passou por um trauma, ela é uma pessoa traumatizada. Então, só de estar na frente do agressor ou da agressora, ele já não consegue se defender. Ele tem síndrome de pânico, gente. Né? E os nossos tribunais não estão preparados para isso. Outro dia eu recebi um artigo de uma advogada dos Estados Unidos que estava falando exatamente disso. Né? Então, uma vítima de psicopata deve ser tratada diferente de qualquer outro caso. Ela é uma pessoa traumatizada. Tem que ter uma ajuda psicológica. Sim. Se possível, evitar de estar em confronto dentro do tribunal. E a primeira coisa que eles fazem, né? Colocar a vítima e o agressor frente a frente. Normalmente essas agressões são só físicas. Ele sempre faz agressões físicas ou não? Não. Ou ele pode apenas roubar as coisas da mulher e... Sim. Legalmente. Roubar legalmente, sabe? Ele acha um jeito de roubar legalmente as coisas da mulher. E ele destrói a vida dela, ou dele. Ou dele. Como? Como ele quer, ou ela quer manipular o parceiro, afasta da família, afasta de todo o sistema de suporte que a pessoa tem. Família, amigos, a pessoa até pode perder o seu emprego. Então ela fica totalmente à mercê do outro. E isso é proposital. Tá? Então, jamais permita, e isso não só psicopata, né? Qualquer um, jamais permita que a pessoa te tire o teu sustento, o teu sistema de suporte, que são seus amigos verdadeiros, com aqueles que você pode contar. Que a sua vida, a família, o emprego. A família, o emprego, né? Ninguém nesse mundo vale este preço. Muito menos o psicopata. Né?
Então, no tribunal, na vida pessoal, eu recomendo isso, sabe? Valorize-se. Trabalhe nos seus pontos fracos, que aí você não será uma presa fácil para um psicopata, né? Observe antes de se entregar. Porque a gente cai porque não sabe o que é um psicopata. Entende? Tem que saber o que é. E só sabendo é que você vai se defender. E no tribunal? Bom, os tribunais não estão preparados. Não estão. Como que a pessoa pode se defender? Não... O jeito é perceber antes, né? Perceber antes. Aí você chega no tribunal, o que essa advogada americana recomenda? Tome o seu caso na sua mão, porque nem o advogado sabe o que é um psicopata, nem o juiz. Você tem que dirigir o seu processo. Você tem que mostrar para o teu advogado o que fazer. Porque ele vai lidar com o negócio como se fosse com um ser humano. E não é um réptil disfarçado de ser humano. Um réptil, gente. É assustador. Isso choca, gente. Eu falo essa palavra porque é um réptil. Nossa Senhora. Tá? A gente falou muito sobre o fato de ser ou não uma doença. Não é uma doença. Eu queria te perguntar, não sendo uma doença, então não tem cura? Não tem. Não tem como curar um psicopata? Não. Psicoterapia, psicanálise, nada funciona. Nem controlar, nada? Nada. O que dá para fazer é isolar da sociedade. O único jeito é fazer isso. No Canadá, eles já fazem isso. Quando um psicopata é diagnosticado, ele é afastado da sociedade, colocado em prisão especial. Porque se for colocado numa prisão comum, ele vai fazer a mesma coisa que ele faz fora, dentro. Vai criar um exército lá dentro? Sim, ele vai fazer com os seus colegas presos a mesma coisa. Então, ele não pode ficar no meio dos outros. Ele tem que ficar isolado. Isso, no Canadá, já é feito. Aqui no Brasil, nem pensar, porque não existe isso, o pessoal nem sabe o que é um psicopata. Mas eles costumam colocar aonde? No manicômio? Não, eles colocam numa casa de tratamento ou numa prisão. Só se o psicopata cometeu um crime. Senão ele está solto por aí. Tá? Pode estar sentado ao seu lado no teu lugar de trabalho e você não sabe. Né? Então, só quando chega a esse extremo que eles são afastados? Não. E tem mais uma experiência no Canadá, eles estão implantando um chip que procura ativar essa parte inoperante no cérebro, mas ainda estão em estudos. Tá? Bom, então, infelizmente, por enquanto, não existe cura. Não existe. E não existe tratamento. É só afastar da sociedade mesmo. Infelizmente, o nosso tempo passou tão rápido. Sim. Eu vou te convidar para voltar para a gente falar um pouco mais sobre o assunto, tá. Porque é um assunto que ainda tem muita coisa para falar. Muita, né? Muito obrigada pela sua presença. Obrigada pela entrevista, foi muito boa. E a gente vai encerrando o programa por aqui. Não esqueça, entra na nossa página facebook.com/programa Análise Direta. Lá você pode curtir a nossa página, o nosso programa, assistir outras edições e também sugerir outros entrevistados para virem aqui conversar comigo. Um beijo e até o próximo programa.